Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Albernaz, eu sou auditor federal de controle externo do TCU, trabalho na SEMAG, que é a Secretaria de Macroavaliação Governamental do Tribunal. Estou aqui para dar uma aula para vocês de administração pública focada em exercícios para a gente resolver questões de prova do CESP focado nesse concurso do TCU 2011. Eu tenho uma boa experiência como professor de administração pública, gestão governamental e políticas públicas. E a gente vai tratar especificamente aqui, não tanto dos aspectos teóricos, mas da aplicação da teoria na resolução de questões de provas comentadas que tornem vocês mais aptos a resolver as questões, acertar as questões e passar nesse concurso e ser nosso colega lá daqui a alguns meses. A nossa ideia é fazer um curso que trabalhe especificamente questões de prova do CESP, percorrendo todo o edital com questões de prova, ou seja, resolvendo as questões de prova, ajudando vocês a ter uma revisão geral do que a gente vai encontrar no concurso, dando uma olhada no edital e fazendo um direcionamento de questões e de estilo de questões e de forma de abordar as questões, considerando as tendências que o edital mostrou para a gente, e com isso a gente acredita que pode conseguir fazer com que vocês, mesmo os que têm muito conhecimento da teoria, consigam ter um desempenho ainda melhor, aprendendo a resolver questões de prova, que é um conhecimento todo especial. A gente que dá aula há muito tempo, a gente sabe que alguns alunos têm um grande conhecimento da teoria, você tem especialistas, mestres, até doutores que conhecem bastante a matéria administração pública, têm um conhecimento forte de políticas públicas, mas nem por isso estão prontos para fazer uma prova de concurso, porque a prova de concurso tem uma série de especificidades e é para tratar dessas especificidades que a gente vai fazer esse tipo de curso, o curso de exercícios, como esse que a gente vai fazer agora. Bom, para começar esse nosso primeiro encontro, essa nossa aula zero, nesse nosso primeiro momento, a gente queria trabalhar um pouco com o edital, ou seja, dar uma olhada no edital que foi proposto pelo CESP, pelo TCU, que foi, no final das contas, um edital muito parecido com o de 2007 e, sobretudo, com o de 2008. Mas, apesar de ser parecido, ele fez algumas modificações que são importantes. Não tanto pelo conteúdo em si, saíram alguns itens e entraram outros itens, mas principalmente porque o que significa essas saídas e essas entradas de conteúdo em termos de estilo. E isso acaba determinando que tipo de questão vai ser abordada na prova e a melhor forma de você se posicionar diante dessas questões, considerando o enfoque que está sendo dado, Então, na tela vocês estão vendo agora a primeira parte do edital, ou seja, os 5 primeiros tópicos. Dá para ver que o começo é bem tradicional, a gente fala no item 1 das reformas administrativas e a redefinição do papel do Estado, e nesse tópico específico a gente vai ter uma série de questões que tratam da evolução da administração pública no Brasil, desde o período colonial até os dias de hoje, focando sobretudo nas grandes reformas administrativas, nas principais reformas administrativas e nas tentativas de reformas secundárias que acabaram acontecendo, influenciando o processo de evolução da administração pública no Brasil. No segundo tópico, a gente já entra um pouco mais nos tradicionais modelos teóricos de administração pública. A gente vai ter que passar lá pelo patrimonialismo e fazer questões de prova que mostrem a chegada do modelo burocrático, do modelo racional legal, que acaba evoluindo rumo a um paradigma pós-burocrático, como a gente conhece, os modelos da nova gestão pública, os modelos gerenciais, e como isso acontece concomitantemente à evolução do Estado. Ou seja, a gente enxergar um Estado que é originalmente oligárquico, patrimonial, e no caso brasileiro especificamente, que acaba sendo um Estado autoritário, burocrático, já ali a partir do Vargas, 1930, a evolução que a gente tem em alguns países para a existência de um Estado do bem-estar, várias versões possíveis de Estado do bem-estar, e uma concepção de Estado regulador e indutor que a gente tem hoje dentro do conceito de redefinição do papel do Estado. Então, esses primeiros 2 pontos são bem clássicos de administração pública, estão em todos os concursos. A gente vai trabalhar uma quantidade grande de questões, porque esses itens têm questões certas, algumas questões na prova. O item 3, ele trata dessa questão do empreendedorismo governamental e de novas lideranças, mas abrindo também a questão dos processos participativos de gestão pública. Então, a gente vai falar do governo empreendedor, do modelo americano de nova gestão pública, com essa ideia do governo empreendedor por trás, e alguns processos participativos, como é o caso do orçamento participativo, conselho de gestão, alguns modelos de parceria entre governo e sociedade, que também são um tema cada vez mais recorrente em provas de concurso. No item 4, a gente trata já de governo eletrônico, mas com enfoque um pouco mais direcionado à questão da transparência da administração pública, ou de que forma a administração pública consegue fazer a sua prestação de serviços, leva isso de forma eletrônica e, ao mesmo tempo, usa o governo eletrônico para dar mais transparência para tudo o que ela faz, ou seja, como é que você coloca informações acessíveis para as pessoas, para os cidadãos, para a sociedade como um todo,
poder conhecer o que o governo está fazendo e avaliar o que o governo está fazendo, né? E no item 5, a ideia ainda dentro desse novo conceito de uma gestão pública voltada para a excelência na prestação de serviços públicos, você tem alguns itens que vão ser instrumentos que podem te levar, como Estado, como administração pública, levar a ter excelência na prestação dos seus serviços. Aí o caso do modelo de gestão por resultados e o modelo de gestão de pessoas por competências, que também são figuras carimbadas nas provas dos últimos anos, não só do CESP, da ESAF, da FCC, mas certamente nós vamos focar aqui nossas questões no CESP por causa do nosso concurso do TCU 2011. Virando a página, a gente tem mais 5 pontos, do 6 ao 10. O item 6, ele está falando da comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais. A questão de redes organizacionais e redes de políticas públicas também é uma questão de interesse crescente nas provas de administração pública recentes, dos últimos anos, e a comunicação exerce um papel importante. Então, é nesse sentido que a gente vai estudar a comunicação. Como é que ela permite que se faça a coordenação, a gestão de redes organizacionais, e como é que você pode utilizar isso também, extrapolar esse mesmo conceito para as redes de políticas públicas, com as vantagens e desvantagens que esses modelos têm a oferecer. O item 7 e o item 8 são itens que também já estavam nos editais de 2007 e 2008 do TCU, que foram os 2 últimos editais que tiveram administração pública, e nesse caso são no 7 administração de pessoal, no 8º administração de compras e materiais. Os 2 casos pedindo que vocês apresentem noções dos sistemas informatizados que a administração pública utiliza para fazer esses aspectos de gestão. Então, no caso da administração de pessoal, você precisa ter as noções do SIAP, e as questões costumam realmente girar em torno do SIAP. E no caso de administração de compras e materiais, as noções do SEASG, e da mesma forma, as questões de prova têm costumado girar em torno do SEASG, mais especificamente, e menos nos aspectos teóricos de administração de pessoal e de administração de compras e materiais. Depois, o item 9, onde entra a questão da governabilidade e governança, os aspectos ligados a como o Estado pode ser utilizado ou conduzido por governos que eventualmente ocupem, grupos de poder que ocupem o Estado naquele momento, para efetuar escolhas sobre políticas públicas, para tomar decisões políticas e para transformar isso em ações concretas da administração pública. De que forma os mecanismos de governabilidade e governança tornam isso possível. E ele entra um pouco mais na questão da intermediação de interesses, de que forma grupos que estão na sociedade conseguem fazer as suas escolhas, as suas opiniões, chegarem aos grandes decisores, aos atores que detêm mais poder no processo de escolha de políticas públicas. E no item 10, uma questão que também é recorrente, que estava no edital passado de 2008, que é a questão das mudanças institucionais. E aí ele vai falar de alguns novos tipos de entidades públicas que passam a vigorar com mais frequência nas últimas décadas, como é o caso das OS, ou seja, as organizações sociais, as OCIPs, as organizações de sociedade civil de interesse público, também as agências reguladoras, também as agências executivas e, de novo, a questão dos conselhos. Podem falar aqui de uma forma ampla, mas a gente pode estar se referindo a conselhos, por exemplo, de gestão de políticas públicas, conselhos voltados especificamente para fiscalização, participação de usuários, no caso de serviços regulados, ou seja, há uma vasta gama de instituições aqui que a gente precisa conhecer, sempre, claro, enfocando a questão das questões, no caso, questões de prova. Por último, os 3 últimos tópicos que dão bem a cara desse edital, ou seja, a diferença desse edital. Embora no edital de 2007 e no edital de 2008 a gente já tivesse alguns aspectos ligados à ideia de políticas públicas, ao conceito de políticas públicas e à importância, sobretudo, da avaliação de políticas públicas para o tribunal, no caso desse ano, esses 3 tópicos que ele reservou para o final, que são o 11, o 12 e o 13, dão muito mais conteúdo e muito mais importância à questão de formulação de políticas públicas. No item 11 especificamente, ele trata basicamente do ciclo de políticas públicas, já citando um dos modelos que a gente tem para análise de políticas públicas, quando se começa a falar da construção de agendas, da formulação de políticas e da implementação dessas políticas que posteriormente poderão ser avaliadas. Então, já é um enfoque mais específico, uma ideia de colocar o tribunal para pensar o seu controle, as suas ações, a partir dos objetivos, das metas, dos grandes propósitos governamentais estabelecidos por meio de políticas públicas. O item 12 já entra na questão prática, não é quais são e como são as políticas públicas no Estado brasileiro contemporâneo, qual que é a característica dela, como é que se dá a participação, como é que se dá a intermediação de interesses, como é que se dá a interação entre os diferentes atores e como é que se dá, por exemplo, o controle social sobre a execução dessas políticas, nos vários níveis, partindo, sobretudo, da possibilidade de controle social a partir do nível local de prestação
de serviços públicos. E o item 3, eu destaquei esse trecho, que é planejamento e avaliação de políticas públicas. Então, embora haja necessidade da gente conceber aqui conceitos básicos de planejamento e falando até aspectos da formulação de programas e projetos, a grande força desse tópico é a questão da avaliação dos programas e dos projetos. Um tipo de avaliação, tipos de análise, custo-benefício, custo-efetividade, que você pode fazer lá numa avaliação ex ante, ou que tipo de análise você pode fazer, avaliações de impacto, ou avaliações de processos, avaliação de cumprimento de metas, ou seja, uma gama também ampla de processos e de tipos de processos que permitem você fazer análise de políticas públicas, avaliar programas de governo, e esse enfoque ele tem um peso muito relevante na ação do tribunal hoje. Então, a gente percebe que esse foco na questão das políticas públicas ele é importante porque está coerente com as linhas que o tribunal tem cada vez mais seguido e dão um tom para o edital. A gente percebe que alguns elementos que estavam no edital de 2008, principalmente elementos ligados aos aspectos mais organizacionais, questões como estrutura, estratégia, cultura, motivação, que eram questões que eram mais explícitas no edital passado, agora ganham um papel secundário, elas não aparecem abertamente aqui, embora, claro, a administração pública envolva todos esses aspectos. Então, ele caminhou numa direção de olhar para a administração pública mais específica, ou seja, uma administração pública voltada ao atingimento de metas estabelecidas dentro do contexto amplo de políticas públicas, e isso dá um pouco a cara desse edital desse ano. Para a gente ter uma ideia de como é que vai ser o curso, vamos resolver aqui meia dúzia de questões de prova do CESP, questões recentes, inclusive questões da última prova do TCU, depois a gente dá uma linha geral do que vai ser o curso e fechamos essa nossa aula demonstrativa, essa nossa breve aula demonstrativa. Vamos lá, vamos fazer 6 questões para vocês sentirem como é que a gente pode evoluir. Então vamos lá, questão 1. De acordo com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado de 1995, os serviços não exclusivos constituem um dos setores correspondentes às atividades meio, que deveriam ser executadas apenas por organizações privadas, sem aporte de recursos orçamentários, exceto pela aquisição de bens e serviços produzidos. Essa é uma questão de 2008 do CESP. E o que ele está dizendo é, olha, quando a gente fala do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, a gente sabe que o Bresser Pereira e a turma do MARE, do Ministério da Administração e Reforma do Estado, propuseram uma concepção de Estado dividido, compartimentado em 4 setores diferentes: o núcleo estratégico, o setor das atividades exclusivas, o setor dos serviços não exclusivos, que ele trata na questão, e o setor de produção para o mercado. Os serviços não exclusivos referem-se àquele tipo de serviço que é prestado pela organização pública, pelo Estado, mas é também prestado pela sociedade, por exemplo, ou pelos entes privados da sociedade. Por exemplo, serviços de educação e saúde. Esse é o tipo de serviço que a gente chama de serviço não exclusivo, ou pelo menos que o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, de que trata a questão, chamou de serviço não exclusivo. Então ele diz, isso constituem setores correspondentes às atividades meio. Não é verdade. Ou seja, a prestação de serviços de saúde e educação não são atividades meio. Quando o Estado as exerce, elas são atividades fim das organizações voltadas para isso. Então a questão já estaria errada aí. Além disso, ele segue. Deveriam ser executadas apenas por organizações privadas, sem aporte de recursos orçamentários, exceto pela aquisição de bens e serviços produzidos. A gente sabe que isso também não é verdade. O que o plano diretor propunha era que esses serviços não exclusivos fossem prestados, sobretudo, pelo que a gente chama de setor público não estatal. Aquele setor que é público porque ele existe para atender o interesse público, mas que ele não é estatal porque não é de propriedade estatal. Então seria a figura das paraestatais, das organizações sociais, das OCIP, ou seja, idealmente para o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, quem prestaria os serviços não exclusivos seriam justamente as organizações sociais. Não exatamente organizações privadas no sentido de terem algum tipo de interesse voltado para o lucro. Seriam o que a gente chama de organização pública não estatal. E, além disso, elas poderiam receber aportes de recursos orçamentários. Elas poderiam ser apoiadas pelo Estado, porque a prestação de serviços dela em serviços de educação e saúde, a gente está tratando de direitos sociais fundamentais que interessa ao Estado assegurar que todos os cidadãos os recebam. Então, faz sentido, e essa era a proposta do plano, que o Estado financiasse isso de diversas formas, cedendo eventualmente servidores, cedendo instalações, cedendo máquinas, veículos e, inclusive, financiando com recursos orçamentários. Então a questão está completamente errada. Essa era a resposta para a questão 1 do CESP, questão errada. A questão 2, o foco é:
O controle de resultados de forma descentralizada na administração pública depende de um grau de confiança limitado nos agentes públicos, que mesmo com estrito monitoramento permanente, devem ter delegação de competência suficiente para escolher os meios mais apropriados ao cumprimento das metas prefixadas. Então, o que ele está dizendo? Quando a gente está falando de controle de resultado, claro, a gente está falando do modelo teórico da nova gestão pública, o modelo gerencial. A gente sabe que lá no modelo burocrático, a gente parte de uma desconfiança prévia em relação ao servidor público, ao agente público em geral. E no caso do modelo gerencial, onde se pratica o controle de resultados de forma descentralizada, você parte, ao contrário, você parte de um grau de confiança nos agentes públicos, embora seja uma confiança limitada, ou seja, não é uma confiança ilimitada sem restrições, pelo contrário, existe a confiança, mas é limitada e a gente permanece fazendo controle, sobretudo sobre resultados, mas eventualmente também sobre processos. E lembrando, olha, o final da questão continua certo, olha só, os agentes públicos devem ter delegação de competência suficiente para escolher os meios mais apropriados ao cumprimento das metas prefixadas. É isso, né? Quando você parte da confiança, ainda que limitada, o que você diz ao gestor público é, olha, você tem autonomia para perseguir essas metas. Ao controlar você, instituições de controle, legislativo, sociedade, o que a gente quer olhar, sobretudo, é se você conseguiu entregar os resultados. Então, você tem delegação de competência, você tem autonomia para decidir como fazer para atingir aquelas metas que nós propusemos a você. Eu quero olhar menos para como você faz e muito mais para saber se você conseguiu fazer o que deveria ter feito, você conseguiu entregar os resultados. Essa é a ideia, não é, do modelo de contratualização, que é característico do modelo da nova gestão pública. Portanto, essa questão do CESP está correta, tranquilo, né? Até agora a gente tratou de questões clássicas, assuntos clássicos dos modelos teóricos de administração pública. Vamos ver a questão 3. A gestão privada é pautada pela busca da eficácia, ou seja, a utilização de seus recursos da forma mais produtiva e econômica possível. Pronto, já está errado. Já está errado porque isso não é eficácia, não é? Só a ideia de você atuar de forma mais produtiva, a gente não está falando de eficácia, a gente está falando de eficiência. Eficiência, que é aquela dimensão da avaliação que permite conhecer o quanto nós somos capazes de processar insumos e gerar resultados a partir desses insumos, ou seja, é a relação entre o que a gente produz e o que a gente consome. Quanto mais a gente consegue produzir com menos recurso, mais eficientes nós somos, mais produtivos nós somos. Okay? Essa é a ideia, isso não é a ideia de eficácia. A ideia de eficácia está mais ligada a você conseguir atingir as suas metas de produto, bens e serviços entregues dentro de um programa de governo, por exemplo. Então a questão já estaria errada de início. E ela continua errada, olha só. Por sua vez, a gestão pública não é guiada pelos princípios da eficácia e da eficiência, pois a administração pública, direta e indireta, obedece à legalidade, não podendo postergar o dever administrativo por excelência. Está errado, não é? Embora seja verdade que a questão da legalidade vai pautar, é um princípio constitucional que pauta a administração pública, isso não quer dizer que você não possa buscar os princípios da eficácia e da eficiência. Eficiência, aliás, que é, desde 1998, um dos princípios constitucionais da administração pública. Ou seja, a administração pública, embora tenha que se manter atenta à questão da legalidade, ela pode fazer isso e, ao mesmo tempo, buscar ser eficaz e eficiente. Aliás, é o que a gente espera da administração pública. Essa está completamente errada. Vamos para a questão 4. Questão 4. Com referência, essa é uma questão um pouquinho mais difícil, porque envolve um assunto que é menos estudado. Mas vamos lá, é uma questão de 2007 do CESP, em prova de alto nível do TCU. Olha só, com referência à estrutura da administração pública e à reforma administrativa de 1995, julgue. As fundações instituídas pelo poder público na concepção do Decreto-Lei nº 900 de 1969 teriam objetivos complementares aos das administrações direta e indireta e, no máximo, 1/3 do seu patrimônio e dispêndios correntes seriam financiados por recursos privados. Essa questão é difícil porque quando a gente lembra de Decreto-Lei em administração pública, todo mundo lembra do Decreto-Lei nº 200 de 1967. Mas, de fato, existiu o Decreto-Lei nº 900 de 1969, que, entre outras coisas, ele teve uma série de objetos tratados ali no seu corpo, o Decreto-Lei nº 900,
ele modificou alguns itens do decreto 200 de 1967, então é importante que vocês deem uma olhada, não é difícil, você pode acessar o decreto-lei número 900 de 1969 e conhecer o que foi que ele quis dizer. Especificamente a respeito dessa questão, ele fala das fundações instituídas pelo poder público. E veja que ele diz que, no máximo, 1/3 de seu patrimônio e dispêndios correntes seriam financiados por recursos privados. Na verdade, isso está errado, porque o que o decreto-lei número 900 dizia é que essas fundações teriam, no mínimo, e não no máximo, 1/3 de seu patrimônio e dispêndios correntes financiados por recursos privados. Okay? Então ele inverteu, só trocou esse no máximo por no mínimo, e só isso já deixaria a questão errada, como de fato estava, item incorreto do CESP. Questão difícil, né? Uma questão mais difícil que exigia um conhecimento um pouco mais detalhado que as pessoas acabam deixando passar. Quem estuda mais superficialmente, já conhece há pouco tempo a matéria, muito provavelmente a grande maioria dos alunos nunca ouviu falar, ou pelo menos não conhece o que é o decreto-lei número 900, então é uma dica, vale a pena dar uma olhada, ele tem uma relevância histórica ligada mesmo ao decreto-lei número 200 de 67. Ok, vamos para a penúltima questão dessa nossa pequena aula demonstrativa, que é a questão número 5. Olha só, na busca de resultados e de qualidade na prestação dos serviços, a administração pública cabe, em regra, fazer acepção de pessoas. O tratamento diferenciado se justifica em função das metas previstas pelo governo. Está marcado aí para vocês verem isso, né? Acepção de pessoas, que é a ideia de você diferenciar as pessoas e prestar a elas tratamentos diferentes, você fazer escolhas sobre a forma de atender pessoas dentro do âmbito do setor público. E ele diz que a administração pública caberia fazer essa acepção, ou seja, essa diferenciação em regra. E isso, claro, que está errado. A gente sabe que a administração pública se pauta pelo princípio da impessoalidade e que as pessoas, a rigor, devem ser tratadas igualmente, ou pelo menos de forma equânime, não é verdade? Ou seja, atenção ao princípio da equidade vai prevalecer e o que você não deve fazer é, em princípio, diferenciar as pessoas, mas dar o tratamento mais isonômico possível a todas elas. Então a questão está completamente errada. Mesmo essa tentativa final de dizer, olha, o tratamento diferenciado se justifica em função das metas previstas pelo governo. Não, a administração pública tem as suas amarras, e essa é uma das amarras, né? Mesmo que ela tenha metas a perseguir, ela não pode fazer isso ao arrepio de certos princípios básicos que regem a administração pública. Ela não vai poder abrir mão, por exemplo, como a gente viu na questão anterior, da legalidade, ela não pode fazer isso. Ela vai continuar tendo que cuidar da publicidade, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, a gente já aprendeu isso. E nesse contexto todo, mesmo que ela tenha que perseguir metas, ela não vai poder, em regra, fazer diferenciação de pessoas, ok? E aí agora a nossa última questão do CESP, que é, os serviços estatais são produzidos e prestados por meio de uma burocracia em que os membros dominantes são nomeados por políticos. Como não há propriamente mecanismos que permitam ao cidadão sancionar direta e imediatamente as ações dos burocratas, o controle é exercido indireta e periodicamente, por ocasião da sanção ou rejeição eleitoral dos políticos. Bom, o que ele está dizendo? Olha, os serviços estatais são produzidos e prestados por meio de uma burocracia. Isso é verdade, não é? No caso aqui, burocracia é o aparelho do Estado, não é o corpo técnico-administrativo de funcionários de carreira que estão ali como profissionais para executar a prestação de serviços públicos, para botar em prática as políticas públicas, esse é o sentido. E essa burocracia tem nos seus altos escalões, ou seja, os membros dominantes, são nomeados por políticos. Então, quem escolhe o ministro, quem escolhe os secretários, essa é uma escolha de políticos que acabam exercendo esse poder de orientação e de supervisão sobre a burocracia, sobre a máquina pública. Então, até aí está perfeitamente correto. E depois continua, olha só, não há propriamente mecanismos que permitam ao cidadão sancionar direta e imediatamente as ações dos burocratas, ou seja, embora a gente tenda a confiar no indivíduo técnico, que é em essência o burocrata, se ele faz alguma coisa errada, não dá para você, como cidadão, sancioná-lo. Okay? Você não votou nele, ele está ali porque ele passou no concurso, ele já tem estabilidade, ele pode ter avaliações de desempenho, mas não cabe a você, cidadão, a nenhum de nós, cidadão, chegar lá e sancionar direta e imediatamente as ações dos burocratas. Você não consegue, a gente não consegue fazer com que a máquina seja punida ou seja moldada à nossa vontade de forma direta. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é escolher melhor os nossos políticos, porque políticos melhores, que representem mais os nossos interesses, vão colocar como membros dominantes das burocracias pessoas mais adequadas para
dirigir aquela burocracia da forma como a gente acredita que ela deveria ser dirigida. Então, se uma determinada agência pública não funciona bem, a gente não tem como atuar diretamente, ou temos poucos mecanismos para atuar diretamente sobre essa burocracia. O que a gente tem a fazer é votar melhor, ou seja, periodicamente a gente tem a chance de rejeitar um projeto eleitoral ou aprovar um determinado projeto eleitoral, que significa colocar um grupo ou outro grupo ou alguns grupos de pessoas para exercer o poder político, e essas pessoas vão escolher os chefes, os membros dominantes dessa burocracia, e são eles que vão poder fazer com que essa burocracia atenda melhor os nossos interesses. Então a questão está correta, é isso mesmo. A maior chance que nós cidadãos temos de exercer controle sobre os burocratas é indireta e é periódica, mediante o processo eleitoral, quando nós escolhemos os políticos. E o problema nosso é escolher os políticos corretos para que a gente tenha uma burocracia funcionando da forma mais correta possível. A questão do CESP está correta. Com isso a gente encerra. Nós fizemos meia dúzia de questões para a gente mostrar qual que é o nível de questão que costuma ser cobrado. Então a gente tem questões, de um modo geral, que não tratam dos aspectos mais básicos, mas trata sim da essência do que são aqueles tópicos que a gente viu no edital. Ou seja, sem se prestar, a não ser num caso específico, como foi o caso do Decreto-Lei número 900, que você pode dizer que tinha uma cara um pouco mais decoreba, as outras questões não são. São questões que pedem que você raciocine em cima daquele conhecimento acumulado que você tem, entenda a concepção do que a prova está te pedindo, a concepção de Estado, a concepção de administração pública, a concepção de processo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, e a partir dessas compreensões você seja capaz de dizer se esse item do CESP está correto ou está errado nesse contexto, no contexto dessa prova, que no final das contas é o que interessa para você que quer passar nesse concurso e ser nosso colega dentro de alguns meses lá no TCU, ok? E a gente pode então, para fechar essa aula de hoje, colocar aqui algumas diretrizes para o curso. Então, olha só, três pontos que eu queria combinar com vocês. Primeiro ponto é, a gente vai fazer ao longo de 4 encontros centenas de questões de prova, todas do CESP. Então, são todas questões do CESP que possam cobrir todo o edital, ok? Muitas e muitas questões, porque é o único jeito de você pegar a prática e ser capaz de, na hora da prova, sozinho, se virar e acertar as questões, porque é isso que importa para a gente. Depois, em segundo ponto nós vamos aproveitar nesses encontros para fazer a resolução comentada das últimas provas do TCU. Então, as provas do TCU que trataram de administração pública, a gente vai resolver elas integralmente, em sequência, para a gente mostrar como é que é a cara da prova. Ou seja, se você tem lá um conjunto de, vamos dizer, 15 questões de administração pública para fazer no dia da prova P2 lá do TCU, valendo o peso 2, como é o caso dessa matéria, a gente vai resolver elas para você ver como é que pode se dar a evolução da resolução das questões de prova no contexto mais real possível, né? E por último, lembrar que todos esses 4 encontros vão ter um direcionamento específico, ou seja, um foco muito grande nesse edital do TCU e nas provas que o TCU costuma fazer e naquilo que a gente acredita que seja a tendência do TCU, ok? Essa é a ideia, é nesse sentido que a gente vai seguir. Bom, pessoal, é isso. Espero encontrar vocês nos nossos próximos encontros e vamos trabalhar com força, porque dá tempo e é importante que vocês estejam preparados. A resolução de questões de provas, ela é fundamental. Primeiro porque a chance de você consolidar um conhecimento teórico que você adquiriu nos seus estudos, assistindo aulas teóricas ou lendo textos, ou ao longo da sua vida, eventualmente na sua experiência como gestor público, mas é importante para você ser capaz de entender o que a banca quer. Ou seja, entender o que, quando você lê um item do CESP, o que ele está querendo dizer ali. E ver e entender, mesmo que você não concorde plenamente, você ser capaz de dizer, olha, esse item está certo e esse item está errado. Por quê? Porque eu entendo a concepção do CESP, eu sei o que ele está querendo ouvir e eu vou acertar essa questão. E o que me importa é acertar todas as questões. A administração pública tem peso 2, vai ser decisivo, como foi em 2007, como foi em 2008, especialmente em 2008, né, cujo edital ficou muito parecido com esse, embora vocês tenham ganhado algumas coisas a mais agora nesse edital de 2011. Então, é muito importante você praticar, é muito importante fazer questões de prova, diria que mais do que importante, é decisivo, isso faz diferença entre quem passa e entre quem não passa. É isso aí, pessoal.
Boa aula, até as próximas, ok?